meus amores. Eu gostaria agora de fazer para vocês algo bem diferente aqui no nosso Presença Cigana. Eu pensei em algo assim bem básico, bem orientado, algo que vocês pudessem tirar um proveito melhor. E eu pensei, vou falar um pouco do povo cigano. Vou falar um pouco das cartas ciganas, por que não? Bem, gente, aqui na mesa vocês podem ver algumas cartas ciganas. Eu coloquei uns baralhos aqui, coloquei as cartas da número 1 até a número 5. Vou falar um pouco de cada carta dessa, mas primeiro eu gostaria de falar para vocês um pouco do povo cigano. Esse povo maravilhoso, esse povo alegre. De onde surgiu esse povo, como é a história deles, não é interessante? Então, vamos lá, gente. O povo cigano é um povo que a gente não tem muita coisa escrita sobre eles. E a origem deles, tudo indica, de acordo com o que foi estudado, com o que foi encontrado, que o povo cigano surgiu da Índia e do Egito, ou vice-versa. Mas sim que foi daquela região do Oriente, de onde surgiu esse povo alegre, esse povo festivo, esse povo que andava em bandos, eles montavam acampamentos juntos, eles trabalhavam juntos, e eles dançavam, e eles cantavam, e tinham uma energia muito boa. Existe essa grande dificuldade da gente saber realmente da origem deles, porque o povo cigano, eles tinham uma linguagem própria, como até hoje tem. Os acampamentos de ciganos que existem hoje, espalhados pelo mundo todo, até no Brasil, eles têm uma linguagem própria que eles não ensinam, não é? Porque é uma linguagem cigana que é proibida, só é passada de pai para filho. Então, a gente não tem escritos. O que a gente tem é o conhecimento falado, que passou de pai para filho, de filho para neto, e chegou até os dias de hoje, né, ao nosso conhecimento. Então, existem várias teorias, mas as mais viáveis e as mais assertivas é que o povo cigano, ele é oriundo, sim, do Egito, ou da Índia, ou dos dois lugares. Qualquer um que seja o ponto de partida, né, desse povo maravilhoso, não importa. O que importa é que eles se deslocaram do Oriente e vieram para o Ocidente, onde chegaram na Europa, né, por volta do século XIV, onde eles percorreram vários lugares, como a Hungria, a Rússia, a Espanha, a França, Portugal, e chegaram até aqui, até o Brasil, né, na nossa terra. E eles tinham esse conhecimento de ler as mãos, eles tinham o conhecimento da adivinhação, eles tinham a alegria da dança, da festa, eles têm uma cultura própria, onde a família é o núcleo deles, né, a coisa mais importante. Eles têm algumas leis próprias, né, como a lei que diz que cigano não namora, cigano casa, não é assim? E outras mais dentro da cultura cigana. Na família cigana, o pai... Gente, isso é o meu cachorro latindo, né? Eu estou fazendo esse vídeo tarde da noite e o cachorro está latindo. Mas, bem, vamos continuar. A figura de maior autoridade é o pai, não é? Onde ele é o líder da família. A mãe também é a matriarca, né? É aquela que tem as experiências, tem a maturidade para aconselhar. E é aquela que tem o conhecimento da magia, é aquela que tem o conhecimento dessa parte mística do povo cigano. Ok? Então, o povo cigano lia as mãos, fazia tiragem de cartas,
tudo dentro do seu contexto, das coisas com que ele lidava no seu dia a dia. As cartas ciganas eram feitas de acordo com os utensílios que os ciganos usavam, até que num determinado momento, né, por volta de 1772, uma senhora muito famosa, que era conselheira dos reis, dos monarcas da época, do pessoal da elite da época, uma senhora francesa, né, chamada Marie-Anne Adelaide Lenormand. Ela era conhecida como Madame Lenormand, né, em 1772. Ela nasceu na França e ela era conselheira daquele povo rico, do povo da elite, né, porque ela tinha muito conhecimento de cabala, de astrologia, ela tinha muito conhecimento de alquimia, numerologia, essas coisas místicas, né, essas adivinhações, as fases lunares, essas coisas todas que envolvem essa parte mística. Então, Madame Lenormand conheceu o povo cigano, conheceu as cartas ciganas, se apaixonou pelo aquele oráculo cigano e dali ela criou o baralho Lenormand, que era um baralho adaptado com as figuras mais simples, com as figuras não ciganas, mas com figuras do dia a dia, do conhecimento da população daquela época, onde ela poderia ler a sorte dos seus consulentes, dos reis, das rainhas, dos lordes, dos condes, que a procuravam para ter aconselhamentos. E foi assim que foi criado o baralho Lenormand, que até hoje existe, né? Que existem adaptações, releituras, né, do primeiro Lenormand, que foi criado por Madame Lenormand, qual ela desenhou e fez igualmente como eles são hoje. Claro que hoje não é desenhado, são figuras, né, como o cavalheiro, o trevo, o navio, a casa, a árvore. Cada deck tem a sua figura diferente, de acordo com a foto escolhida, com a figura escolhida pela editora, mas todos eles baseados no desenho que Madame Lenormand criou. O cavalheiro, o trevo, o navio e assim por diante. Então, esse baralho de Madame Lenormand, ele se espalhou-se rapidamente por toda a Europa, sendo usado até os dias de hoje, como eu acabei de dizer a vocês, de uma forma diferenciada de acordo com cada edição, com cada editora, não é isso? E hoje eu quis contar um pouquinho dessa história para vocês aprenderem a origem do baralho cigano, a origem do baralho famoso chamado Lenormand. Sempre que a gente vai comprar um baralho, é comum que a gente leia na caixa baralho cigano Lenormand. Só que não é o Lenormand de Madame Lenormand. É uma recriagem, é uma reedição, é uma releitura, é uma imitação do Lenormand de Madame Lenormand. Mas, a partir do momento que a gente compra o baralho, que a gente imantiza, energiza na força do povo cigano, aí sim, ele começa a ter toda a força e toda a energia para revelar para vocês, os consulentes, tudo o que vocês precisam saber de orientação com a força do povo cigano. Ok? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas cartas ciganas, para vocês terem uma ideia como é que funciona, como é que a gente diz a vocês o significado da carta, o que significa. Eu não vou me aprofundar porque ficaria muito grande esse vídeo, ficaria muito distante do que vocês realmente precisam saber. Mas aqui eu separei 5 cartinhas do baralho cigano.
E vou falar um pouco de cada uma de para vocês. Essa cartinha aqui é a cartinha do cavalheiro. É a carta número 1 do baralho cigano. O que significa o cavalheiro? O cavalheiro é este guerreiro robusto, pronto para vencer a batalha, pronto para chegar e dar a notícia. Na antiguidade, gente, não existia correios como hoje. Quando alguém queria levar uma mensagem a um local distante, enviava um cavaleiro, e esse cavaleiro levava a notícia. E continua sendo assim no baralho cigano. O cavaleiro, quando aparece, ele fala de uma notícia, de algo que está acontecendo. É a notícia que chega agora na sua frente, na sua vida. Ele é o cavaleiro que vem pronto para vencer. É uma carta positiva. Se for diante de uma pergunta, é um sim, tá certo? Se for diante de um tempo, ele está dizendo que é agora. Se for diante de uma dificuldade, ele diz que você precisa da proteção do seu guia espiritual. É o cavalheiro, é aquele que chega, que está pronto para bater a sua porta nesse exato momento. Temos aqui também a carta número 2, a carta dos trevos. No baralho brasileiro, ele existe um sentido. No baralho europeu, ele tem outro sentido. Eu, particularmente, procuro colocar o sentido dele de acordo com as cartas que estão cercando esta carta do trevo. De antemão, eu digo que é um pequeno problema que a pessoa tem em mãos, mas que vai ser fácil de resolver. E eu olho as cartas que estão em volta e digo qual é a situação a ser, qual a decisão a ser tomada, a direção a ser seguida. Mas é uma carta que indica que existe trevos de 4 folhas e de 3 folhas. É um de sorte e um de não sorte. Então, é o quê? É um pequeno problema que tem solução. Temos também a carta do navio. O que é o navio na antiguidade, na época da França, na época de Madame Lenormand? O navio é aquele que fazia grandes comércios, negócios, grandes transformações. As pessoas decidiam mudar de um continente para o outro e viajavam de navio, faziam aquela transformação imensa na vida. Mudava tudo. Então, hoje continua sendo a mesma coisa. Quando o navio aparece, fala de grandes transformações e dependendo das cartas que estejam ao lado e dependendo da história de vida do consulente, pode dizer que o consulente irá fazer uma viagem longa também, talvez até para o exterior. Fala também de grandes negócios, porque na antiguidade, na época da Madame Lenormand, os grandes negócios eram feitos pelo mar, pelos navios, pelas grandes viagens. Então, de antemão, a primeira coisa que eu vejo quando aparece a carta do navio é uma grande transformação. A carta da casa. A carta da casa fala do seu cotidiano, do dia a dia, da sua rotina, o seu cotidiano. É a casa onde você se sente seguro, onde você se abriga, onde você dorme, onde você vive. É algo que fala da sua segurança, do seu bem-estar. De acordo com a posição onde ela apareça ou as cartas que estejam ao seu lado, ela fala de sua rotina, ela fala da sua segurança, ela pode falar também de um local como um hospital ou um local de trabalho. Ela pode falar que você precisa estar mudando a rotina da sua vida para que a sua vida tenha uma estabilidade melhor dentro da família. Enfim, a casa fala da sua segurança. Eu vejo aqui também a carta da árvore, né? A carta da árvore, ela fala de quê? Da sua saúde, para que você seja essa árvore frondosa, essa árvore boa para dar frutos, essa árvore que está de pé firme nesse horizonte maravilhoso. Ela fala também da estabilidade da sua família, porque a árvore
tem raízes e tem a ver com a sua árvore genealógica. Quando eu olho esta árvore, eu vejo a sua saúde. E a condição da sua saúde vai depender das cartas que estão ao lado da árvore. Bem, gente, de antemão eu quero dizer que isso é uma leitura olhando para a carta. Porém, quando nós colocamos o jogo, no meu caso eu coloco a mesa real, existe todo um preparo, todo um envolvimento, e a própria cigana Esmeralda, que é a cigana que me guia, a cigana que está comigo, que me orienta, salve o povo cigano, salve a minha cigana Esmeralda, Oriô, minha cigana linda, maravilhosa, moça bonita. A cigana vai falar, então o sentido não fica tão lógico como é na descrição de cada carta individual, porque tem a influência da sabedoria cigana, tem a influência do espírito cigano me usando para falar para você o que você precisa saber. Bem, de antemão, é isto que eu queria passar para vocês, esta magística, esta maravilhosa, esse místico, essa maravilhosa força cigana que vem para orientar, para ajudar. Espíritos ciganos, espíritos de fé, espíritos